Bom, eu conheço o Fórum Brasileiro de Segurança Pública praticamente desde antes da sua existência, quando as primeiras reuniões de um grupo de idealizadores começou a acontecer. Algumas dessas reuniões foram aqui em Belo Horizonte e tiveram como protagonistas o professor Cláudio Beato, do CRISP, onde eu trabalhei por 10 anos, e a professora Elizabeth Lides, o Renato Sérgio de Lima, o Marcelo Zac, entre outros, e eu participei meio como que espectador desse momento. Depois, na subsequência, todos os encontros do fórum estive participando, até que no ano de 2010 eu comecei a participar na condição também de membro efetivo do fórum. Eu observo que hoje o fórum é, com certeza, talvez uma instituição que conseguiu consolidar o campo da segurança pública como um campo de pesquisa, um campo que realmente consegue ter respeitabilidade pela sociedade civil e, mais do que isso, conseguiu e tem conseguido, com um certo esforço, articular duas áreas que sempre atuaram de forma muito antagônica, a área da segurança pública e a área dos direitos humanos. Então, somente pelo fato dos profissionais, os operadores da segurança pública e os pesquisadores que participam do fórum ter conseguido de alguma forma a conciliação dessas duas áreas, eu acho que já é um grande avanço para que nós consigamos melhorar e realmente colocar a segurança pública no patamar de uma política que seja garantidora de direitos e não limitadora de direitos, como foi durante muito tempo no Brasil. Eu penso que o fórum conseguiu uma grande respeitabilidade na sociedade civil, no mundo acadêmico, junto aos governos. Hoje é uma fonte de informações para a mídia nacional, até para a mídia internacional, mas isso, digamos assim, nos traz uma grande responsabilidade ética e política. A responsabilidade de nós talvez superarmos um discurso que ainda é um pouco ensimesmado para dentro do próprio fórum e numa atitude um pouco mais ousada, no sentido de uma atitude política, digamos assim, disputa por uma área que precisa ser mais arejada, que é a área da segurança pública, pautar as transformações que essa área, que essa política tanto demandam. Nesse sentido, eu quero destacar a última carta, a carta do último encontro do Fórum Brasileiro, o encontro de Cuiabá, neste ano passado de 2013, carta essa que realmente expressa o desejo e digamos assim, alguma forma, a coincidência da percepção de uma ampla maioria do Fórum no sentido de apontar as principais reformas das instituições policiais, o novo modelo de polícia, reformas no campo da justiça criminal, reforma também no modelo que nós temos do sistema prisional. Eu acho, então, que o grande desafio hoje é que o Fórum, para além da produção de excelência que ele tem na área da pesquisa, da produção acadêmica, da interlocução com governos e com sociedade civil, na referência que tem em relação aos órgãos de imprensa e de mídia, é fundamental que o Fórum realmente assuma essa postura política um pouco mais ousada, de alguma forma de ser ponta de lança, de ser aquele que propõe reformas na área da segurança pública, que possa negociar com as várias instâncias essas reformas para que nós possamos realmente ter avanços qualitativos e substantivos numa área e numa política pública que ainda realmente carece de aperfeiçoamentos institucionais e que, pelo que nós vemos em termos de pesquisas de opinião, que hoje realmente precisa de passar por reformas substantivas. Então, esse é o grande desafio que o Fórum, ao comemorar esses 8 anos, me parece aponta esse desafio de que, para além da excelência em pesquisa, em produção técnica, em diálogo com a sociedade, também assume esse caráter de mediador dessas transformações. Isso é claro que eventualmente trará algum nível de desgaste, mas é fundamental, inclusive, para a nossa sociedade, para o nosso regime democrático, que algumas instituições tomem esse lugar e essa responsabilidade ética e política com a sociedade brasileira dessas reformas no âmbito da segurança pública.
Parabéns a todos que compõem o fórum, a sua direção e também a cada um de seus membros que formam esse corpo de profissionais altamente qualificados e que conseguiram respeito e inserção na sociedade brasileira nesses últimos anos.